Bom, pobre povo, tudo bem com vocês? Como prometido, a gente vai gravar aqui uma aula sobre associação de capacitores. Então, nós vamos trabalhar sobre os exercícios, né? Primeiro, mostrar como é que funciona e depois fazer aqui alguns exercícios, resolver aqui alguns exercícios. Mas, inicialmente, a gente precisa entender como que funciona a associação de capacitores em série. Bom, acredito que a forma como os capacitores são ligados até então não tem muito segredo, por fato de estarem em série. Então, é um capacitor seguido do outro, semelhante ao que a gente tem associação de resistores em série e em paralelo. No entanto, nós precisamos nos atentar quanto à maneira de calcular isso, porque a associação de capacitores e de resistores, apesar da sua ligação ser idêntica, a sua resolução é diferente. Então, a fórmula para calcularmos uma associação em série de capacitores, ela vai ser a mesma do que a associação em paralelo de resistores. Então, vamos montar a fórmula aqui do lado para isso ficar mais didático. Então, o que nós temos aqui? A associação equivalente de capacitores é igual a 1 dividido sobre 1 dividido por C1 mais 1 dividido por C2 mais 1 dividido por C3. Então, vamos colocar agora essa fórmula em prática utilizando os valores que eu já deixei pronto aqui definido para conseguir fazer esse exercício. Então, desses valores aqui, vamos pegar o capacitor 1, capacitor e capacitor 3. Nós precisamos nos atentar também que os capacitores aqui, todos eles estão em microfarad, ou seja, se ele está em micro, é 10 elevado a menos 6, tá bom? Então, aqui o primeiro, C1, 1 dividido por 47 micro, que ele é o C1, mais o C2, que no caso aqui é 22 micro, ou seja, 22 vezes 10 a menos 6, tá? Mais o C3, que é 33 microfarads, então 33 vezes 10 a menos 6. Então, vou passar um traço enorme aqui de divisão, 1. Então, 1 dividido por tudo isso. Perfeito, para ficar um pouco mais didático e passo a passo, eu vou resolvendo aqui essas partes aqui inferiores, tá? Vou colocar aqui para depois a gente achar de fato a capacitância equivalente desse circuito. Então, se eu pegar 1 e dividir por 47 expoente menos 6, eu vou colocar aqui no canto fazendo essa conta na calculadora, tá? Vai dar um valor de 21.276,59 mais 1 dividido por 22 expoente menos 6, vai ficar um valor de 45.454 mais 1 dividido por C3, que é 1 dividido por 33 expoente menos 6, vai dar 30.303,03. Vou pegar tudo isso e fazer 1 dividido pela somatória de tudo isso. Então, vamos agora somar todos esses valores aqui. Então, nós vamos obter o valor de 97.034,1653 aproximadamente, né? Então, vou colocar o traço aqui, 1 dividido por esse valor. Fazendo essa conta aqui, 1 dividido por esse valor todo, nós conseguimos obter que a capacitância equivalente do circuito é de 10,3 expoente, né, vezes 10 a menos 6, que é a mesma coisa, literalmente a mesma coisa que 10 vezes 3, ou 10,3, né, microfarad. Em uma associação em série,
essa aqui será a capacitância para este circuito aqui em cima do início, ok? Algumas observações que é interessante a gente citar aqui. Cuidado com os expoentes dos capacitores, então aqui todos eles estão em micro. No entanto, pode ocorrer de um estar em micro, o outro estar em nano, tá? Às vezes no exercício pode estar em farad, simplesmente em farad, apesar de já ter falado em aulas anteriores que não tem, melhor, dificilmente você vai encontrar um que esteja só em farad, tá? Esse é o primeiro ponto, sempre se atente ao submúltiplo do capacitor. Segundo ponto, cuidado, literalmente, né? Cuidado para você não confundir o ponto com vírgula. Aqui nós temos, por exemplo, 97.034,1636, 1653. Quando você vai fazer na calculadora, naturalmente ela coloca um ponto aqui, ó. Esse ponto, algumas pessoas confundem com vírgula. E não faz sentido no número você ter duas vírgulas, por exemplo. Então aqui é 97.034,16. Se você usar isso aqui como uma vírgula, vai dar 97,034. Aí você vai perceber que a sua conta vai dar totalmente diferente, tá bom? E cuidado também com a unidade de medida ao término da sua conta. Se você está colocando que aqui é uma capacitância, você precisa colocar que ela é em farad. Se você está calculando tensão, o final precisa ter a letra V de volts. Se é corrente, A de ampere. Se é resistência, o ômega lá, né, o ohms, para identificar qual é aquele valor. Então isso é muito importante, essa informação ela precisa ser colocada, inserida por você numa atividade, numa avaliação, por exemplo, ok? Depois que nós vimos aqui a parte de série, vamos agora para a capacitância em paralelo. Bom, aqui eu acabei fazendo com os mesmos valores de capacitores para que vocês consigam enxergar que a configuração do circuito pode interferir na capacitância final. E no circuito em paralelo de capacitores, a fórmula é muito mais tranquila, basta apenas que você some os capacitores. Consequentemente, a fórmula ficará dessa maneira. Bem simples, né? Então nós já podemos até montar a conta aqui para chegar ao resultado final. Então, capacitância equivalente é igual a 47, se está em micro, vezes 10, a menos 6, mais C2, 22 micro, ou seja, vezes 10, a menos 6, mais o capacitor C3, 33 micro, ou seja, vezes 10, a menos 6. O risquinho aqui, não estou cortando zero não, tá? É mania isso. Ok, fazendo aqui nós chegamos num resultado que é igual a 102 vezes 10 a menos 6 farad, que é a mesma coisa que 102, opa, coloquei 6 aqui. Vou fazer de novo. Igual a 102 microfarad. Então essa aqui é a nossa capacitância equivalente. Perceba também que eu coloquei aqui os expoentes, porque isso faz importante executar essa conta dessa maneira. Como todos eles estão em micro, você poderia simplesmente somar os valores e depois acrescentar um micro na frente. Se você somar, esquece, isso pode ser um pouquinho contraditório nesse momento, mas esquece o micro nesse momento. Pega 47, soma com 22 e soma com 33. Vai dar um valor de 102. Como todos eles estão no mesmo degrau, utilizam o mesmo submúltiplo, então você acrescenta aqui na frente. Porém, muito cuidado. Se você tiver um que esteja em micro, outro esteja em milli, outro em picofarad, ou seja, submúltiplos diferentes, você precisa obrigatoriamente inserir aqui o expoente na calculadora.
beleza? E nós temos agora aqui o circuito misto, que é justamente um conjunto de capacitores em paralelo e capacitores em série. Então, analisando aqui, nós conseguimos enxergar que esse capacitor C1 ele está em série com esse conjunto. Imagine aqui que a corrente elétrica passa pelo capacitor, não é bem corrente elétrica passa, né? Mas a energia ela não consegue chegar no C2 e no C3 se o capacitor C1 estiver danificado. Ou seja, ele está em série, ele é o principal ponto para que a energia passe e chegue nos demais capacitores. Só que, como que eu vou fazer a soma, ou melhor, a resolução dele com os outros dois aqui embaixo? Eu não posso pegar simplesmente o C1 e o C2, como também não posso simplesmente pegar o C1 e o C3. Portanto, se faz necessário, inicialmente, fazer a associação do C2 com o C3. Então, nós vamos pegar aqui e associar esses dois capacitores inicialmente, tá bom? Então, como eles estão em paralelo, e nós acabamos de ver nessa aula, capacitor em paralelo, nós vamos somar. Então, vou chamar essa capacitância aqui, essa associação, de CA, tá bom? Então, vai ficar que o CA é igual ao capacitor 1 mais o capacitor 2. Então, CA será igual a 22 vezes 10 a menos 6 mais 33 vezes 10 a menos 6. Perfeito? Então, quanto que vai dar esse valor? 55 microfarad. Então, vamos colocar aqui que o CA é igual a 55 microfarad. Perfeito? Ou seja, 55 vezes 10 a menos 6. Uma vez que eu encontrei a capacitância desses dois aqui que estão em paralelo, agora eu vou redesenhar esse circuito para que fique até mais didático. Então, esses dois capacitores vão se tornar um só. Então, olha como que vai ficar esse desenho agora, nesse momento. Pronto, redesenhamos o nosso circuito. E nesse momento agora nós temos dois capacitores em série, o capacitor C1 e o capacitor CA. Sabendo ainda da nossa aula, nós precisamos aplicar aquela soma dos inversos, né, que é a mesma coisa que capacitor, que é a mesma coisa que resistor em paralelo. Então, vamos colocar aqui que a nossa capacitância equivalente é igual, passar primeiro um traço aqui, vai ser 47 vezes 10 a menos 6, então vai ser 1 dividido por isso, que é o C1, mais, vamos pegar aqui o CA, então vai ser 55 vezes 10 a menos 6, faço um traço, 1 dividido, e agora aqui 1. Então 1 dividido por esse valor, mais 1 dividido por esse valor aqui. Vamos fazer agora a próxima etapa dessa conta. Então, 1 dividido por 47 vezes 10 a menos 6 vai dar um valor aí de 21.276,59. Então, esse é o valor do capacitor C1. Agora, do capacitor C2, ou melhor, do capacitor CA, então vou colocar aqui mais 18.181,81. Então, 1 dividido por tudo isso. Vamos somar esses dois. 39.458,408. Então, agora vamos fazer 1 dividido por tudo isso. Fazendo aqui na calculadora, 2,53, vou colocar 53,4, vezes 10 a menos 5, tá?
Então a gente sabe que isso aqui não é um micro, tá? O menos 5 não se enquadra nos nossos submúltiplos. Então o que eu vou fazer aqui? Se eu andar com a vírgula uma vez para a direita, eu vou transformar esse 2,5 em 25. E aqui, como eu andei uma vez para a direita, de menos 5 ele vai para menos 6. Se você está com dúvida nesse andar com a vírgula, dá uma olhada, eu vou deixar aqui no canto aqui, ó, um card para você assistir uma aula só sobre essa movimentação de vírgula, né? Que é a conversão de múltiplos e submúltiplos, tá bom? Mas quando eu ando 3 vezes, beleza, eu mudo, né, de mili, micro e nano. Se eu ando uma vez, eu mudo aqui o número, né? Se eu andei uma vez aqui para a direita, de menos 5 vai para menos 6. Da mesma forma que se eu andasse para o outro lado, de menos 5 seria menos 4, ok? Então, esse valor aqui vai ficar, vou mudar aqui a câmera um pouquinho, vai ficar aqui a capacitância equivalente será 25,34 microfarad. Então, essa é a nossa capacitância do circuito que nós acabamos de apresentar, que é o circuito aqui em cima. Então, perceba que nos 3 exemplos nós utilizamos os mesmos capacitores, tá? C1, C2 e C3. E a configuração desses capacitores me proporciona valores diferentes, até mesmo se nós trocássemos o 22 pelo 47 ou o 33 pelo 47. Aqui os dois, né, o C2 e o C3, não iria ter diferença nenhuma, porque estão em paralelo, mas trocar o C2 pelo C1 ou o C3 pelo C1, aí sim ainda daria outro valor, ok? Então já aproveita também que você está assistindo essa aula e já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder aí, para você sempre ser notificado quando nós postarmos aqui uma nova aula de instalações, eletrônica e assim por diante, tá bom? Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários e povo, bom descanso, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.